A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, reflexões sobre o livro Paulo e Estevão. Uma apresentação, César Perry. Amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, voltamos frente a frente com vocês para darmos prosseguimento ao programa semanal que transmitimos, através dessa rádio, aos internautas, aos radiovintes, sobre reflexões do romance Paulo e Estevão. Trata-se de uma obra psicográfica do médium Francisco Cândido Xavier, autoria do Espírito Emmanuel. E esse livro é muito significativo porque ele faz uma abordagem espiritual em torno dos textos de obras que integram o Novo Testamento, como Atos dos Apóstolos e as Epístolas de Paulo. Sem dúvida nenhuma, com uma linguagem muito bela, agradável, que nos dá a sensação de estarmos assistindo a um filme, Então o romance Paulo e Estevão nos traz significativas informações sobre aqueles primeiros tempos do movimento cristão. Na última programação, na semana passada, nós iniciamos os comentários sobre o capítulo 9 da segunda parte do romance Paulo e Estevão. Esse capítulo é intitulado O Prisioneiro do Cristo. E é interessante que nós vamos focalizar nessa sequência outros passos de Paulo, porque ele estava, conforme nós paramos na semana passada, esperando o julgamento por parte do imperador Nero. Ele havia apelado ao imperador, foi levado detido, preso, até Roma, aqueles percalços todos da viagem que nós já comentamos, e lá em Roma ele usou de uma prerrogativa que foi liberado pelo quartel dos pretorianos, que como um cidadão romano ele teria liberdade de ficar fora da prisão, pernoitando num endereço conhecido e durante o dia andando em um perímetro da cidade, da capital do império, sempre acompanhado por um guarda romano. E foi o momento então que ele fez aí visitas, apoiou muitos grupos de estudiosos, de seguidores das mensagens de Jesus, e é lógico que ele cativou também pela sua seriedade, pelo respeito com que ele tratava os guardas romanos, ele os cativou também. Então foi um período de 2 anos, aguardando o momento dele ser julgado pelo imperador. E diga-se de passagem que o imperador não tinha nem pressa nem muito interesse em ficar julgando Paulo de Tarso, porque era característica das autoridades romanas de não valorizarem muito as intrigas, as acusações que partiam do Sinédrio de Jerusalém. Então foi exatamente isso o que vinha acontecido. Nessas condições, nós lembramos então que Paulo sempre levando à frente a mensagem de Jesus onde ele estivesse. Paulo de Tarso, atendendo então à legislação romana, foi conversando, dialogando, acalmando, vamos assim dizer, aqueles seguidores que estavam muito preocupados com a situação de Paulo como um detido na cidade de Roma aguardando o julgamento. E ele procurava orientá-los. Então ele dizia que ele havia encontrado ao longo de todas essas viagens, de toda aquela romagem, divulgação, 2 situações ou 2 classes de homens, registra Emmanuel. A primeira é aquela que ele viu em Atenas, a grande cidade da cultura helênica, que eram homens
envenenados pela falaciosa ciência da Terra, homens que se cristalizaram numa posição julgando-se superiores, né, a todos os demais. E a segunda categoria que ele analisou é o caso dos judeus recalcitrantes, né, fanáticos, que possuindo e valorizando um patrimônio do passado, né, com base na certeza de um único Deus, mas eles foram aquilatando um patrimônio e levado a ferro e fogo com uma fé que passava a ser discriminatória, né? Então eram dois tipos muito diferentes de criaturas, de homens com que ele havia convivido, que ele havia conhecido. Então ele procurava em todos, e falando em geral aos gentios, a todas as pessoas, sem nenhum pré-requisito, sem nenhuma exigência, de levar a mensagem. E o que ele falava, uma tônica muito presente nas exposições de Paulo, para evitarmos as contendas estéreis, né? E procurarmos ouvir a voz da nossa própria consciência, fazendo uma reflexão, obviamente, em torno daqueles ensinos morais, né, de Jesus, que Paulo era um intérprete e divulgador valioso. Então vejam, nós vamos verificar que Paulo falava em todos os lugares, e não necessariamente só nas sinagogas, como ele também procurava reconhecer a necessidade de falar aos seus chamados irmãos de raça. E aí chegou um determinado momento que os companheiros que o visitavam, né, verificaram que ele estava usando os seus últimos momentos de cada dia para escrever alguma coisa. Então, aproveitando aquelas últimas horas diárias, ele escrevia um documento em que ele dedicava uma atenção muito grande, né? E às vezes ele chegava a chorar, percebiam nisso. Em 2 meses ele trabalhou, né, diligentemente nesse texto, e depois ele entregou para um daqueles companheiros que o acompanhavam, Aristarco, né, e pediu para copiar aquele texto, aquele manuscrito. Esta é a epístola aos Hebreus, disse Paulo. Fiz questão de grafá-la valendo-me dos próprios recursos, pois que a dedico aos meus irmãos de raça, e procurei escrevê-la com emoção. Então o que ele está dizendo, que ele fez questão de escrever direto ele mesmo, porque muitas das outras epístolas ele ditava para aqueles jovens seguidores que o acompanhavam, o caso de Tito, de Timóteo, por exemplo, né? Então é importante quando Emmanuel registra essa epístola dedicada aos Hebreus. Por que isso é importante? Porque é uma polêmica, muitas vezes algumas pessoas ou estudiosos do passado, vinculados a diversas religiões, que questionam se essa epístola seria mesmo de autoria de Paulo. E aí Emmanuel, ao registrar o episódio da redação e a emoção de Paulo entregando Aristarco para copiá-la, deixa claro que efetivamente ele é o autor da epístola aos Hebreus. Então, meus amigos, lembrando, né, que essa epístola foi redigida em Roma entre os anos 62 e 64 da nossa era, quer dizer, próximo, né, aos últimos anos da vida de Paulo. E nessa epístola, o Paulo utilizou então as suas prerrogativas, né, de estar semi-liberto, né, com a custódia libera, e escreveu essa epístola. E que é interessante que ela é estudada por diversos autores, né? E nós a comentamos inclusive no nosso livro Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo, que foi editado pela casa editora O Clarim, de Matão, né? Então essa clareza é muito importante, e tem alguns trechos ou versículos que nós vamos até lembrar aqui nesse momento. Então ele escreveu nessa epístola, por exemplo:
visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Veja, ele chama Jesus de sumo sacerdote, o que era, na verdade, um sacrilégio aos olhos dos judeus ortodoxos, né, que seguiam a orientação do Sinédrio. Veja, ele prossegue: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então veja, ele falando para os seus irmãos de raça, os judeus, sobre o papel de Jesus, e prossegue: mas agora alcançou ele um ministério mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Veja a coragem de Paulo, uma melhor aliança. Então ele considera a aliança com Jesus superior à aliança com Moisés, como ele registrou em outra epístola, né? E então vejam a situação que ele coloca Jesus com muita coragem. E assim escreve ele: todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados, né? Então ele mostra em outros pontos que a lei do amor ensinada por Jesus é aquela que dizima os enganos das pessoas. E ele anota, por exemplo: porém, convém-me atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Então ele passa então a orientar aos seus irmãos, os judeus, falando sobre Jesus, né, a visão dele sobre Jesus. E é interessante que Paulo, durante todas essas viagens, esses contatos que ele teve com as várias comunidades, né, originárias dos judeus, dispersas pelo Império Romano, ele encontrou, na verdade, 3 grupos de pessoas. Aqueles que eram cristãos, mas um grupo, vamos assim dizer, imaturo, tentado inclusive a se agarrar a tradições e ainda retornando a determinadas crenças em rituais simbólicos. O outro grupo era dos incrédulos, né, que estavam intelectualmente convencidos do Evangelho, no caso, os judeus convencidos das verdades do Evangelho, mas que ainda não depositavam uma fé em Jesus, né? E o terceiro grupo seria daqueles incrédulos, né, que tinham sido atraídos pelo Evangelho, pelas informações sobre Jesus, mas que ainda não tinham chegado a uma convicção definitiva, né, sobre Jesus, portanto não estavam convencidos da verdade do Evangelho. Então essas situações aparecem muito claro, né, nesse texto de Paulo dirigido aos hebreus. Então fica patenteado, né, nesse livro Paulo e Estevão, que Paulo é efetivamente o autor da epístola, né, aos hebreus, e que foi considerada então a sua última epístola. Assim, meus amigos, vejam como nós vamos analisando, refletindo em torno desses textos, né, que integram o famoso romance Paulo e Estevão, e vamos encontrando detalhes e registros da mais alta significação. Ele recebe também emissários, né? Emmanuel registra ali em Roma, de outras regiões, como da Macedônia, da Ásia, portanto mais distantes. E ele demonstrava a todos a atenção, uma amorosa assistência, procurando orientá-los, ajudá-los, né, naquilo que for preciso. É importante então que depois de 2 anos, né, nessa situação, houve o chamamento para o julgamento, porque alguém, né, mostrou ao imperador daquele processo, né,
o recurso, vamos assim dizer, de Paulo, né, que dormitava há 2 anos lá. E aparece ali alguém de boa feição, chamado Acácio Domício, que era uma personalidade de grande influência política, né, ali junto ao Império, e que Paulo o atendeu, né, impôs-lhe as mãos, ele que estava se sentindo com a deficiência visual, praticamente cego, e Paulo o atendeu e o curou, e ele passou a ver, passou a enxergar. Então Paulo curou essa autoridade romana, o Acácio Domício. E foi interessante que isso foi momentos assim muito próximos, né, daquele julgamento em que aconteceria por parte do imperador, analisando todo o processo de Paulo de Tarso. Poucos dias depois dele ter curado aquela autoridade romana, ele foi convocado para se apresentar aos juízes, não é? E os magistrados verificaram que toda aquela acusação emanada do Sinédrio, ela era inconsistente, né, perante a legislação romana. Então eles não valorizavam nada disso. Mas tinham que atender, né, o trâmite legal. E verificaram também que era praticamente uma infantilidade, né, as acusações que partiam do Sinédrio. E também envolvidos, né, pela orientação, pelas informações levadas por Acácio Domício, esse que foi curado por Paulo, eles encaminharam então para que fosse agendado o julgamento. O fato é que, ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, houve um interesse, né, e uma atuação, inclusive, desse Acácio Domício, né, e que, diz Emmanuel, sem perda de tempo, ele mobilizou todas as suas amizades, entre as quais Popéia Sabina, que era, na verdade, uma das esposas, né, a esposa recente do imperador Nero. Então, ela também atuou nesses momentos prévios, né, ao julgamento, e provavelmente levando todos eles algumas informações ao próprio imperador. Agendado e realizado o julgamento, né, o imperador Nero o acompanhou e ouviu com toda atenção as acusações que emanavam do processo e a defesa feita por Paulo. E evidentemente que Paulo saiu vitorioso, não é? Ele recebeu finalmente a absolvição imperial. Então ele foi livre de todas aquelas acusações. E nós gostaríamos de destacar, não é, esse momento, porque ele nos faz lembrar que em uma outra epístola, Paulo fez referência que na casa de César também há muitos santos. Casa de César era a expressão que ele usava para toda e qualquer edificação que fosse sede de algum organismo do Império Romano, desde um quartel, a casa de um governador, um palácio, um fórum romano, ou o próprio palácio do imperador. E santos era a expressão que ele usava para seguidores de Jesus. Nada a ver com o sentido atual de santo ou de santidade. Então o que ele estava dizendo? Entre aqueles que estavam vinculados à oficialidade romana também já havia seguidores de Jesus. E é isso que ficou muito claro naqueles momentos finais prévios, né, ao seu julgamento ali perante o imperador. E aí ele recebe a informação da sua absolvição. E ele considera tudo isso, né, como uma gratidão, uma grande oportunidade que ele está recebendo em nome de Jesus. E os seus amigos se rejubilavam, né, eufóricos, né, com aquela situação, e realizando vários momentos, né, para expressarem aquela alegria
de terem a certeza de que Paulo estava absolvido e livre daquele processo. Então ele não viu nessa oportunidade, nessa situação, nada mais do que mais um momento, mais um espaço que ele teria para difundir a mensagem de Jesus. Era esse o pensamento de Paulo. E foi então, nesse período, que Emmanuel registra como sendo o princípio do ano 63, né, da nossa era, em que ele visitou todas as comunidades e seguidores de Jesus que funcionavam já na capital do Império Romano. E a presença de Paulo era disputada por todos aqueles círculos de pessoas que recebiam com manifestações de carinho, de respeito, de amor, reconhecendo a sua autoridade moral. E dessa forma é que Paulo estava absorto, né, com todas aquelas atividades, envolvido no atendimento de todos os anseios e necessidades de diversos grupos de seguidores de Jesus. E ao mesmo tempo em que ele gozava, né, desse momento tão esperado, né, de poder falar e transitar livremente para difundir a mensagem de Jesus, que ele voltou a acalentar um outro sonho, um outro desejo dele. O desejo dele é que ele poderia organizar novos grupos de seguidores, considerando que lá em Roma já existiam vários, né, em funcionamento, mesmo porque ele os visitou durante 2 anos em que ele aguardou o seu julgamento. E assim ele tensionava partir para a região da Espanha, né, ali contornando o mar Mediterrâneo, chegar até a Espanha. E os seus colaboradores ali insistiam para que ele não empreendesse mais essa viagem, né, que ele evitasse a viagem, mas nada demovia Paulo naquela ânsia de divulgar a mensagem de Jesus para outras regiões, e que era considerado naquela época, né, dentro do conceito do Império Romano, um extremo, né, vamos assim dizer, do Ocidente. E assim ele começa a organizar e preparar essa ida até a Espanha. Mas acontece que quando ele estava naqueles preparativos finais, né, para viajar até a Espanha, ele recebe uma carta muito comovente de Simão Pedro, que já não estava mais em Jerusalém. E Simão estava ali na cidade de Corinto, né? E com bastante ternura, uma carta afetuosa, e informava que ele pretendia ir a Roma. Mas ele gostaria, não é, de encontrar Paulo na capital romana. Então ele releu essa carta originária de Simão Pedro, pensou e começou inclusive a colocar a possibilidade de recepcioná-lo, né, no porto de Ostia, que era o porto próximo à cidade de Roma, que deveria, a partir do momento que chegou a carta, deveria demorar uns 10 dias para que Simão Pedro desembarcasse lá em Ostia. E ele lançou mão de todas as suas possibilidades, de todos os seus recursos, para cumprir esse planejamento de recepcionar Pedro. Então, frente a essa situação, ele providenciou já em Roma, inclusive, um aposento, alugaram um aposento onde Paulo recepcionaria e Pedro ficaria hospedado, né, juntamente com a sua família, porque Pedro era casado, né, e tinha filhos, né? Então, várias pessoas colaboraram com isso, inclusive Lucas, o médico, e Timóteo, que acompanhavam Paulo naqueles momentos na capital imperial. E nessa forma, eles estavam orientando todos, né, para aquela expectativa de recepcionar Simão Pedro no porto de Ostia. Ao mesmo tempo que acontecia tudo isso, ao longo do ano de 63, né, da nossa era, percebia-se, notava-se, né, que aqueles conselheiros
mais honestos, mais equilibrados do imperador Nero estavam desaparecendo, né? E cada vez mais surgiam alguns desatinos, alguns crimes estranhos, né, na capital imperial. Então, ao mesmo tempo que havia toda essa expectativa favorável do trabalho de Paulo e de recepcionar Simão Pedro na capital do império, do outro lado, por parte da governança imperial, estavam somando-se problemas. E muitas vezes acusavam, né, seguidores de Jesus, porque eles queriam sempre acusar quem era estrangeiro, né, ou daqueles, nem todos entendiam que os seguidores de Jesus não eram judeus, misturavam as duas coisas. Então era um momento bastante polêmico esse. Então nós vamos parar por aqui hoje, né, nesses preparativos de Paulo recepcionar Simão Pedro no porto de Ostia, próximo a Roma. E vamos convidá-los para que na próxima semana estejamos juntos mais uma vez para estudarmos o capítulo 10, na segunda parte do romance Paulo Estevão, que é o capítulo intitulado Ao Encontro do Mestre. Até lá, meus amigos, contamos com vocês na próxima semana em reflexões sobre a obra Paulo Estevão. Até lá. Você acabou de escutar reflexões sobre o livro Paulo e Estevão.